Beleza, senhores? Vamos lá. Aula de filosofia nossa, retomando o que a gente falou. A gente está falando sobre filosofia da natureza. Lembra? Dos pré-socráticos, o início da filosofia. A gente comentou sobre o que é realidade e aparência, na busca e na percepção de que a natureza e na natureza acontecem transformações, mudanças, e que esses primeiros filósofos começaram a observar as mudanças e as transformações e a multiplicidade da natureza e começaram a fazer questões e perguntando sobre a natureza. Então, essas noções que eles começam a perceber e a descobrir mostram que está presente no pensamento deles e desses pensadores conceitos que a gente começa a olhar dessa passagem da filosofia, da mitologia para filosofia. Então são os primeiros pensadores, ok? Que a gente está olhando, que olha a realidade e faz perguntas sobre ela a partir do real, dos múltiplos, das transformações, o que é a verdade em si, o que é a realidade em si. Então, o primeiro lugar que a gente vai ver, e a partir da página 60, a gente vai ver as escolas importantes do desenvolvimento do conhecimento. A gente tem a escola jônica, a mais antiga da Ásia Menor. A gente tem a escola itálica ou pitagórica, que é no Ocidente. A escola eleática no Ocidente também. E depois a escola atomista, na Grécia continental. O importante para a gente é saber que perguntas eles fizeram e que tipo de respostas buscavam em cada momento desse aqui. Tanto a jônica, a itálica, são os lugares onde eles estavam e onde surgiram esses primeiros pensadores. O primeiro deles, que vocês vão ver aí, é Tales de Mileto, que é da escola jônica. Tales, ele tem a tentativa de explicar a origem do mundo com base em uma natureza comum a tudo que existe. Sempre em constante e eterno movimento, da qual todas as coisas se originaram. E ele dá esse nome a isso, ele diz que é a physis. Né? No seu livro aí, dê uma lidinha aí nessa partezinha amarela, sobre o Tales de Mileto. Depois vai ter algumas curiosidades a respeito dele, do que achavam dele, mas que para nós aqui não é tão significativo. O importante é a gente entender que ele buscava explicar a origem do mundo, né, numa natureza comum, o que ele chamava de physis. O que é a physis? O primeiro conceito nosso hoje aqui é esse, de physis. O que é a physis? Lembra que eu falei para vocês que a gente vivia num momento de o conhecimento era dado por um determinismo sobrenatural? Agora a gente está num outro momento onde o conhecimento vai dar sobre um determinismo natural, ok? A partir dessa ideia, o Tales começa a pensar e a ideia da physis. A physis, o objeto de investigação, ele é o objeto de investigação dos primeiros filósofos. Cientistas, o objeto é o mundo natural. As teorias buscam dar uma explicação causal dos processos e dos fenômenos naturais a partir de causas puramente naturais, isto é, encontráveis na natureza, no mundo natural, concreto e não fora deste mundo, em um mundo sobrenatural, divino, como as explicações míticas. Então, segundo esse tipo de visão, a chave da compreensão da realidade natural encontra-se nesta própria realidade e não fora dela. Então, a physis é esse lugar onde os primeiros filósofos vão buscar dentro da natureza explicação a partir dela mesma, não fora dela. Lembra de novo, a gente tem, eu estou dizendo, antes você tinha um determinismo sobrenatural
E agora a gente vai para um determinismo natural. Aqui era a ideia das teogonias e da cosmogonia. Aqui agora a gente começa a entrar numa ideia de cosmologia, o estudo do mundo a partir da própria natureza, que a gente vai designar de physis. A physis, então, ela vai ser essa chave da explicação causal dos processos, a partir de fenômenos naturais, não fora da natureza, não sobrenatural. Então, a physis pertence o céu e a terra, a pedra, a planta, o animal, o homem, o acontecer humano como obra do homem e dos deuses. Então a physis compreende a totalidade daquilo que é. Além dela não há nada que possa merecer a investigação humana. A ideia desses caras então é olhar a natureza, que eles vão dar o nome de physis, que é a ideia nossa de física. A gente tem a palavra metafísica, que é para além da física, porque a gente tem a física, a physis, a natureza, que a partir dela começa a se construir e se fazer o conhecimento humano. Nos pré-socráticos aqui, ainda não tem um olhar para o homem como um indivíduo nesse momento. A pergunta deles é a origem das coisas, como que elas se dão e qual a causa de tudo que existe a partir da natureza. Então a physis, ela compreende a totalidade daquilo que é e que além dela não há mais nada que possa merecer a nossa justificação. Então nessa visão de mundo, os deuses existem assim como as plantas existem. Então ela é um marco a partir do qual se compreende o homem e o mundo nesse período. Então como que você vai compreender a natureza humana, a natureza das coisas, são colocadas todas elas no mesmo lugar. E eles começam então a entender de onde vem isso. Para uns você vai dizer que tudo é água, para outros é um número, para outros tudo flui, é o átomo. A gente vai estar vendo isso. Contudo, a busca, eu quero que você entenda isso. Esse é um momento histórico. Você vinha de um mundo de determinismo sobrenatural, onde você explicava as coisas a partir dos deuses, onde você tinha teogonias e cosmogonias. Agora você entra num processo de cosmologia, o estudo no mundo. Qual é o primeiro lugar onde eles olham? E partem, a physis, ok? Então, o Tales, ele é esse primeiro que começa a olhar qual é uma origem comum, de onde tudo vem, de onde tudo flui, de onde todas as coisas existem e que deve existir na própria natureza. E aí começa a surgir a ideia de physis, ok? Um outro importante filósofo nesse período, que a gente tem o primeiro foi o nosso amigo Tales, que é de Mileto. Tales. Agora a gente vai ter o Heráclito. Para ele, tudo flui. Para ele, tudo flui. Então ele vai colocar a gente diante do movimento e da mudança constante de todas as coisas. Ele tem a preocupação com esse movimento e a multiplicidade do real. Tudo flui e nada permanece. Para ele, aí, se você olhar no livro, na página 61, ele diz assim, que tudo flui e nada permanece. Ele fala, ele diz lá, não consegues banhar-te 2 vezes no mesmo rio. É na mudança que as coisas acham repouso. Porque se você entra no rio, depois você sai, você entra de novo, você já não entra no mesmo, porque as águas passaram. É a ideia dessa mudança que ele começa a perceber. E que na natureza tudo flui, tudo tem uma transformação. E aí, por trás desse fluxo e do conflito, ele via um princípio que dirigia o movimento. Você tem a physis, que é a natureza. Que a busca de Tales qual é o princípio do qual tudo existe? Da onde flui? Para ele era a água. E você tem a physis, que é essa natureza. Agora você entra no Heráclito e ele vai dizer, olha, contra essa ideia de coisas estagnadas, paradas, ele diz,
tudo flui, tudo anda vai sendo transformados e mudados. E por trás desse fluxo de mudanças, a gente tem um conflito que ele percebe que dirige o movimento, que é uma força organizadora. E aí nasce uma outra noção importante, que é a noção do logos. Acho que aqui eles não vão enxergar, né? Do logos. O logos, ele é o termo que significa literalmente o discurso. Lá no João, por exemplo, vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E a palavra ali é logos, que é o discurso, que a gente encontra em Heráclito também. Então o logos enquanto discurso difere fundamentalmente do mitos. É a narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e ao mistério da descrição real. O logos é fundamentalmente uma explicação em que razões são dadas. Então é nesse sentido que o discurso dos primeiros filósofos, que explica o real por meio de causas naturais, é um logos. Então essa revelação simplesmente, mais do que simplesmente, o pensamento humano é aplicado ao entendimento da natureza. E ele vai dizer o seguinte: olha, por trás das transformações existe uma racionalidade, existe uma ação que faz com que as coisas aconteçam. Então essa que é a ideia de logos, do logos, né? Então é o discurso racional, argumentativo, em que as explicações são justificadas e estão sujeitas à crítica e à discussão. Então, dessa palavra lógica vai surgir o nosso termo lógico. Então, o próprio Heráclito, ele vai caracterizar a realidade como tendo um logos, quer dizer, tendo uma racionalidade que seria captada pela razão humana. Portanto, um dos pressupostos básicos da visão dos primeiros filósofos é a correspondência entre razão humana e a racionalidade do real. Então, o que tornaria possível um discurso racional sobre o real. Porque quando você olhava a natureza, as explicações da natureza se davam a partir de pensamentos míticos. Agora, eu preciso achar uma racionalidade na própria natureza. E aí a gente então acha o logos. Exemplo, você olhava um raio caindo, ou um raio subindo, raio sobe, né? O raio não desce, né? Então, você viu um raio, um fenômeno desse, do trovão, e você podia explicar isso. Minha avó dizia que era São Pedro mexendo fazendo arrumação no céu. Ou você pode explicar disso, ou agora tem os fenômenos que eu não sei. Você pergunta depois lá para o seu professor de biologia, de física, como que o raio sobe, desce, as cargas elétricas. Você tem uma racionalidade. Qual é o nome dessa racionalidade? Logos. Eles olham, tentam, qual é a ideia desses primeiros filósofos? Explicar a natureza, o mundo, o homem, a criação, a existência, não mais a partir de teogonias e cosmogonias. Agora é uma cosmologia que é baseada na physis, que é a natureza, que tem princípios ali. Esses princípios têm um discurso racional, uma racionalidade que comunica com o homem, que é o logos. Ele dá razão. É interessante você pensar nessa ideia grega do logos como uma razão que explica tudo que existe, na palavra que o próprio João diz lá em João 1, que no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele está comunicando ali também, de alguma forma, que aquele que dá razão a tudo que existe se fez carne e habitou entre nós. De alguma forma, João também está comunicando aos gregos essa ideia. Então, essa é a ideia de Logos. E aí você depois tem o Parmênides. O Parmênides, ele vai dizer que tudo permanece. Ele é influenciado por Pitágoras, aquele mesmo lá, das leis de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, como é que é? A soma dos quadrados, né? Soma dos quadrados catetos, essa aí, né? É influenciado, Parmênides é influenciado por esse cara aí,
que afirmava serem os números as essências das coisas. Então, se um acha que tudo é água, o outro vai achar que a essência do mundo são os números. Então, pensa que o mundo é formado por um ser absoluto que é eterno, perfeito e não se modifica, e que tudo permanece. Então, o objetivo de questionar a ideia de movimento, a ideia dele era essa, né? É questionar a ideia de movimento, propondo contradições na teoria de Heráclito. Lá na página 63 vai ter a história do Zenão de Eleia, que ele fala da corrida de Aquiles, que nunca supera a tartaruga. Essa é uma ideia complicada, mas que é assim, se você for dividir os tempos, você nunca consegue. A tartaruga está no espaço, não é que ele não admitia que o Aquiles ultrapassasse a tartaruga, mas se você for dividindo os espaços, eu nunca consigo alcançar. Se você olhar lá na página 63, eu te convido depois de você olhar lá no roxinho, o paradoxo, que é o corredor que persegue uma tartaruga. Então é a ideia de que são os múltiplos divididos e que você nunca consegue aquilo racionalmente compreender. Então ele diz assim, né, Zenão sabia que Aquiles podia superar a tartaruga. O que ele queria era demonstrar as consequências paradoxais de encarar o tempo e o espaço como constituídos por uma sucessão infinita de pontos em instantes individuais e consecutivos. O que ele era contra essa ideia de que tudo flui, e ele coloca agora então que tudo permanece. São as construções que vão sendo feitas no mundo. E aí eles buscam a ideia da arqué. Tales de Mileto, para ele, tudo é água. O princípio é a água, de onde tudo vem. O Anaximandro, por exemplo, ele vai dizer que é o apeiron, que é o ilimitado, o indefinido. O Anaxímenes vai dizer que é o ar, é o princípio de tudo que existe, como que eu explico tudo que existe, o ar. O Heráclito vai dizer que é o fogo. Então a gente vai ter essa busca de uma arqué. O que é arqué? Outra palavra para a gente. Então a gente viu palavras aqui hoje: physis, logos e arqué. O que é arqué? A arqué vai dar para a gente que existe algo em comum que é entre esses pensadores, que é a ideia e a crença de que as transformações e os movimentos que constituíam a natureza, a physis, a própria existência poderiam ser concluídas a partir das propriedades de uma substância única que forma todo o cosmos, que é a arqué. Então a ideia é a seguinte, você tem o Tales de Mileto vai dizer que a arqué é a água, o outro vai dizer que é o fogo, o outro vai dizer que é o átomo, ou o ar. São princípios que constituem a natureza e que a partir delas as coisas vieram a acontecer. Então que a própria natureza e a própria existência pode ser concluída a partir de propriedades de uma substância única que forma todo o universo. Vamos aqui construir a ideia. Nós estamos na passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Saindo das teogonias, entrando nas cosmologias. Primeiro filósofo, Tales, o que ele acha? Que a gente pode buscar uma arqué, uma substância única que forma o cosmos. E a partir de tudo que existe, dela flui tudo que acontece. Para ele, quem é? A água. Para Parmênides, para Pitágoras, o número. Vai ter os atomistas, vai ter para Anaxíndrimo você vai ser o apeiron, para Heráclito você vai ser o fogo, que vai interferir na physis, que é o princípio natural, longe dos determinismos sobrenaturais. E que você tem um logos, que explica essa natureza, ok? Então, uma coisa importante para nós é a ideia nisso tudo aqui, é a ideia de causalidade. Essa ideia de causalidade, para nós aqui, a gente vai dar dizendo a ideia de semear e colher. Né? Que
você tem uma causa antes, que você tem um fenômeno aqui, mas você vai entender de que para ter esse fenômeno você tem que ter tido algo antes. Então a característica central da explicação da natureza por esses primeiros filósofos é esse apelo à noção de causalidade, interpretada em termos puramente naturais. Então, o estabelecimento de uma conexão causal entre determinados fenômenos naturais constitui, assim, a forma básica da explicação científica. E é, em grande parte, por esse motivo, que consideramos as primeiras tentativas de elaboração das teorias sobre o real como início do pensamento científico. Então, o início do pensamento científico se dá porque eu tento separar das coisas sobrenaturais e tentar explicar o mundo a partir de causas naturais. Então, explicar é relacionar um efeito a uma causa que antecede e o determina. Então, explicar é achar nexo, é reconstruir o nexo existente entre fenômenos da natureza e é tomar um fenômeno como efeito de uma causa. Então, é a existência desse nexo que torna a realidade inteligível e nos permite considerá-la como tal. Então, o que eles buscam é a ideia da arqué, que é o início fundamental, que é a causa primeira, que é o motivo pelo qual as coisas fluem e acontecem. Você tem o logos, que é o discurso sobre isso, a racionalidade que está sobre isso, e isso é observado aonde? Na física. Beleza? Então, a causalidade e a explicação causal possui um caráter regressivo. Então, a gente explica sempre uma coisa por outra. E há a possibilidade de se ir buscando uma causa anterior mais básica até o infinito. Então, para tentar parar, surge a necessidade então de se estabelecer uma primeira causa, um primeiro princípio, um conjunto de princípios que sirva de ponto de partida para todo o processo racional. E é aí que encontramos então a noção de arqué. Então, por que você olha para a física e vê que ela tem transformações? Diz que essas transformações têm uma explicação que são o logos. Mas você precisa achar um ponto fundamental primeiro que dá o motivo pelo qual as coisas acontecem e surgirem. Para buscar esse ponto inicial primeiro, que é o processo de causalidade, que é o primeiro motivo pelo qual tudo existe, você busca a arqué. Para alguns a arqué é a água, é fogo, é o átomo e assim por diante. Então, a fim de a gente evitar essa regressão das explicações causais, alguns filósofos vão postular a existência de um elemento primordial, que serviria de ponto de partida para todo o processo. Então, essa importante noção de arqué está exatamente na tentativa por parte de apresentar uma explicação da realidade em um sentido mais profundo. Então, esse princípio daria precisamente o caráter geral a esse tipo de explicação, permitindo considerá-lo como inaugurando a ciência, nessa busca do princípio geral das coisas. E a gente, por último, tem a ideia da escola atomista. A escola atomista ela desenvolveu-se com base na ideia de que são vários os elementos que formam as coisas. Então, a ideia de átomo, o A, a palavra átomo, o A aqui é negação, o A é a ideia de negação, e o tomos é divisão. Então, é aquilo que não pode ser dividido. Tem um pensador, que é o Leucipo, ele fala que o mundo é formado pelo choque aleatório e imprevisível de infinitos átomos. Então, é buscar essa partícula mínima que não pode ser dividida, a partir do qual todas as coisas existem. O fato importante para nós, aqui na originalidade, então, dos pensamentos pré-socráticos em relação à tradição mítica, foi a superação da vontade divina sobre a natureza e seus fenômenos. O que os pré-socráticos começaram a fazer é a ideia de ciência, porque eles começam a pensar, eu preciso entender uma arqué, que é o princípio do qual as coisas existem. Para uns é água, fogo, apeiron, o átomo. E ele
tem um discurso que é o Logos, que explica a racionalidade daquilo que existe, e a partir da physis. Então esses primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, por que a gente fala de pré-socráticos? Porque o Sócrates vai ser o primeiro que vai começar a dizer a respeito do homem também. Então é em tentar explicar o mundo e a natureza a partir de princípios fundamentais, que é a arqué, para alguns aí é o átomo. Beleza? Então essa é uma ideia geral. Eu quero que você pegue no seu livro aí e faça as atividades lá da página 67 a 70. Quando a gente voltar, a gente dá uma olhada nessas atividades e prossegue no pensamento dos clássicos. Valeu? Abraços, até!